Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo bíblico e neste nosso 16º vídeo nós vamos olhar as cartas de Paulo a Tito, a Filemon e a carta aos Hebreus. A carta de Paulo a Tito é uma das 3 cartas que são chamadas também de epístolas pastorais. O objetivo dessas cartas pastorais, como é o caso da carta a Tito, Paulo tinha o objetivo de instruir, com relação a questões administrativas da igreja e também a eleição de oficiais, quer sejam diáconos, bispos, presbíteros. Então a carta a Tito tem esse objetivo. Tito era um grego convertido ao cristianismo através da pregação de Paulo. Possivelmente também era uma espécie de pastor na igreja. Nós pontuamos aqui 2 textos da carta de Paulo a Tito. O primeiro deles está em Tito, capítulo 1, versículo de 5 a 8, que diz o seguinte: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem o que ainda não o está, e que em cada cidade estabelecesse anciãos, como já te mandei. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, tendo filhos crentes, que não sejam acusados de dissolução, nem sejam desobedientes. Pois é necessário que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não soberbo, não irascível, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso e temperante. O que pode causar uma certa estranheza nesse texto é que Paulo não estava sugerindo nada a Tito, ele estava mandando. O que pode causar uma certa estranheza, parece que Paulo é até meio rude, mas não, Paulo tinha autoridade sobre as igrejas que ele havia criado. E as pessoas, os irmãos, eles aceitavam a autoridade de Paulo. E a autoridade de Paulo era não só porque ele tinha pregado o evangelho, ele era a referência ao que as pessoas criam, como também ele demonstrava na sua vida a intimidade com Jesus, o que o habilitava a ter autoridade. Em certo ponto na carta a Coríntios, 1 Coríntios, Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E Paulo era um imitador de Cristo, e isso todos reconheciam, pelo caráter de Paulo, pela presteza e pela entrega absoluta à pregação do Evangelho. O segundo texto encontra-se em Tito, capítulo 2, versículos de 6 a 8, e diz o seguinte: exorta semelhantemente os moços a que sejam moderados, em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra integridade, sobriedade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se confunda, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Aqui eu pontuei esse texto por uma palavra de Paulo que eu achei muito importante, que ele diz a Tito que Tito se dê como exemplo. E nos dias de hoje, em que exemplo é uma coisa que a gente não tem, não existe a referência mais moral nesses tempos pós-modernos que a gente vive, acho que quanto mais incoerente uma pessoa mais ela é festejada. E na igreja nós estamos precisando muito desse conselho de Paulo a Tito, que os irmãos se deem como exemplo, um momento em que a gente vê pessoas que se dizem seguidoras de Jesus, pessoas que se dizem cobertas pela graça de Cristo Jesus, agirem de forma tão incoerente. Uma das coisas que Deus mais precisa hoje da sua igreja é isso, é coerência. Depois nós temos a carta de Paulo a Filemon. A carta de Paulo a Filemon é uma
uma pequena carta, uma carta singela com apenas um capítulo, né? E Filemon era um grego abastado que havia se convertido pela pregação de Paulo, como sempre, né? E ele tinha um escravo chamado Onésimo, que havia, pelo que a gente entende da carta, Onésimo havia fugido, né, depois de haver roubado seu senhor, ele fugiu e foi para Roma. Só que, chegando em Roma, Onésimo conheceu Paulo. Paulo pregou o evangelho a Onésimo, e Onésimo não só se converteu, como foi muito útil a Paulo. Então essa carta a Filemon é uma carta em que Paulo pede para Filemon perdoá-lo, né, por haver defraudado e haver fugido, e que o receba agora não como escravo, mas como um irmão em Cristo Jesus, né? Eu separei aqui alguns versos, né, da carta a Filemon, entre eles os versos de 8 a 10, que diz o seguinte: pelo que, embora tenha em Cristo plena liberdade para te mandar o que convém, todavia prefiro rogar-te por esse teu amor, sendo eu como sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Assim rogo-te por meu filho Onésimo, que gerei em minhas prisões. Aqui é interessante, né, como Paulo reforça a questão da autoridade, né? Ele diz: eu poderia inclusive mandar, mas eu prefiro rogar a você, né? Então, assim, essa questão da autoridade de Paulo, ela é patente em quase todas as cartas. As pessoas tinham Paulo como uma referência mesmo e como líder, e um líder com autoridade, né? Depois, nos versículos de 18 a 21, diz o seguinte: e se te fez algum dano, Onésimo, né, ou te deve alguma coisa, lança-o em minha conta. Eu, Paulo, de meu próprio punho, o escrevo. Eu pagarei, para não te dizer que ainda a ti mesmo, a mim me deves. Sim, irmão, eu quisera regozijar-me de ti no Senhor. Reanima o seu coração em Cristo. Escrevo-te confiado na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que te peço. Paulo aqui se coloca como um fiador de Onésimo, né? Embora a minha convicção é de que Paulo não tinha esse dinheiro. Mas ele arranjaria, né? Paulo não ia mentir. E depois Paulo reforça a questão aqui da obediência à sua liderança, né? Agora nós temos a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, como vocês podem ver aí nas anotações dos slides, né? Eu insisto para que vocês possam dar uma pausa aí para ler o conteúdo desses slides, né? Vocês vão ver que a carta aos Hebreus não tem um autor, né, formal, né, como nas cartas de Paulo. Eu, Paulo, servo do Senhor. Hebreus não tem nenhum indicativo de autor, né? Embora vocês vão ver aí nos slides, né, a maioria atribua a Paulo a carta aos Hebreus, mas pela doutrina, né, que é muito semelhante às outras cartas de Paulo, né, do que pelo estilo, né, da retórica, que parece que é diferente das cartas de Paulo. Por ser uma carta escrita a Hebreus, né, essa carta ela contém muitas referências com relação a personagens bíblicos, né, principalmente do Velho Testamento. E outra coisa, né, os judeus complicavam bastante, né, porque eles carregavam muito daquelas ordenanças mosaicas para dentro do cristianismo. Então vamos começar aqui a pontuar alguns textos, né, da carta aos Hebreus, começando por Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 16, que diz assim: tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas,
porém um, que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Aqui Jesus é colocado como nosso sumo sacerdote, né? Que experimentou a nossa condição humana, né? E que é o intercessor perfeito, né? Porque conhece a natureza humana, né? Jesus era 100% Deus, mas era 100% homem, algo que nossa mente finita não compreende. Depois nós temos aqui Hebreus 9, 27 e 28, que diz o seguinte: E como os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para lavar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Aqui, em termos doutrinários, né, caem por terra a reencarnação, né? Aos homens é dado morrer uma única vez e depois disso o juízo. Nesse texto também cai por terra um dogma católico que se chama transubstanciação da hóstia. Nesse dogma, a hóstia não seria uma representação do corpo de Cristo, mas sim o próprio corpo de Cristo. Esse dogma da transubstanciação diz que Cristo morre a cada missa, né? E para nós, a Santa Ceia é uma celebração que foi uma ordenança de Jesus para que a gente fizesse isso, né, em memória dele, né? É uma oportunidade de reafirmar, né, a nossa fé no sacrifício de Jesus, a Santa Ceia. Mas a comunhão católica, né, não coloca a ceia como sendo algo simbólico, né? Só lembrando, né, a fé católica não tem a Bíblia como a única regra de fé e vida, né? Como os protestantes, a maioria dos protestantes, né, se declaram adeptos da chamada sola escritura, ou seja, tudo que nós cremos tem que estar entre a capa e a contracapa da Bíblia, né? Mas a fé católica diz que existem também as tradições dos patrísticos, dos pais da igreja, enfim. Temos aqui Hebreus, capítulo 10, versículos 26 a 27, que diz: Porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício por pecados, mas uma expectação terrível de juízo e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Aqui nós afastamos também o dogma da graça irresistível, não é? É uma tese calvinista, né? Além da predestinação, que é algo que nós vamos ver que não é bíblico. Tem essa questão de que a graça é irresistível. Você não pode resistir à graça de Cristo. Uma vez aceita a graça de Cristo, você, mesmo arrastado, você vai para o céu, né? E o que Hebreus 10, 26, 27, assim como inúmeros outros textos, fala que você pode desistir sim da graça, você pode abandonar a Jesus, né? Depois nós pontuamos aqui Hebreus 11, né? Versículos de 1 a 3 e o versículo 6, que diz o seguinte: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Aqui, o autor de Hebreus fala que nós não podemos basear a nossa fé em evidências, em milagres, né? É claro que milagres existem pela vontade de Deus, a gente conhece muitas coisas maravilhosas que Deus opera na vida de pessoas, né? Mas também não é uma fé cega, né?
A fé verdadeira é baseada na testificação do Espírito Santo que habita em nós, não é? E através da vivência cristã de oração, de estudo da palavra, esta fé vai crescendo, esta fé vai se fortalecendo, não é? A fé, ela cresce através da vivência cristã, não é? É uma espécie de feedback que a gente faz, né? De coisas na nossa vida que nós confiamos e o Senhor honrou a nossa confiança, sabe? Nós fizemos a vontade de Deus e Ele honrou aquilo que fizemos. Nós temos a certeza, né, quando a gente olha para a nossa vida no passado, eu pelo menos tenho, que Deus dirigiu a sua vida e que as coisas não deram muito certo na medida que você tomou para si a gerência da sua própria vida. Na medida que você atendeu os apelos do Espírito Santo, você tem um acervo de situações na sua vida em que você viu a atuação divina. E é nesse sentido, é esse feedback, é esse background, ou seja, é esse acervo que você tem, né, a partir desse histórico, né, que se avoluma na medida que você vai crescendo na fé, né, ele é que forma essa fé, né. E outra coisa, o Espírito Santo trabalha com informações que a gente tem. Jesus disse que o Espírito Santo faria a gente se lembrar, né, das coisas, mas o Espírito Santo não pode fazer você se lembrar daquilo que você não leu, daquilo que você não estudou. Por isso, a importância da nossa vida devocional também para o crescimento da nossa fé em Cristo Jesus. Depois nós temos o capítulo 11 de Hebreus, não é? Que é o capítulo que é chamado de A Galeria dos Heróis da Fé, onde o autor cita vários personagens do Antigo Testamento, dizendo que eles, muitas vezes injustiçados, né, e fizeram justiça, isso foi lhe imputado como fé, e que eles de longe saudaram a promessa, viveram e fizeram tudo o que fizeram pela fé, né, numa redenção que ainda estava muito distante, que eles só pela fé eles vislumbravam essa redenção, não é? Bom, nós vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe e que você possa se lembrar sempre de que o princípio da relação com Deus é o conhecimento da sua palavra.